Oi, meus lindos, tudo bem? Então vamos começar a falar sobre a segunda lei de Newton. Normalmente, quando nós falamos sobre a segunda lei de Newton, nós falamos sobre o princípio da dinâmica. A dinâmica ela está diretamente relacionada ao que? A massa e sua aceleração. Então é aquela fórmula conhecida em que F, que é a força, que é igual a m a massa vezes a aceleração. Sendo que, normalmente, quando nós falamos sobre a segunda lei de Newton, nós falamos relacionado que todo corpo precisa de uma força para se movimentar ou para parar, não é? E quanto maior a massa, maior deverá ser a intensidade da força para poder variar o movimento. E quanto maior a variação da velocidade, maior a força. Sendo que a fórmula utilizada, conforme eu falei anteriormente, é o que? Temos o F, que é a força que é representado através de N, porque N é o que? Relacionado com Newton. A massa tem que ser em quilograma e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Só que quando o movimento ele é vertical, aí nesse caso nós falamos sobre peso. Só que, em vez de aceleração, nós temos a força gravitacional. Então, temos peso, que é igual a massa, vezes a gravidade. O peso, que é igual à força, então a grandeza é o N. Temos a massa em quilograma e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Sendo que normalmente a gravidade, né, nós utilizamos, é 9,8 metros por segundo ao quadrado no nosso planeta. Mas didaticamente nós arredondamos para 10 metros por segundo ao quadrado. Outro detalhe, não se pode achar que peso e massa é a mesma coisa. Não é, tá, gente? Quando nós falamos sobre massa, é a quantidade de matéria presente em um corpo. É medida normalmente com a balança. Então, é a comparação entre duas matérias. Então, a massa, ela é a mesma. Não importa onde você esteja, ela vai ser a mesma. Você pode estar no planeta Terra, pode estar na Lua, pode estar em Júpiter, a massa será a mesma. Agora, o peso já é diferente, tá? O peso, ele é calculado em cima da multiplicação da massa e da aceleração gravitacional. Então, por isso nós utilizamos a fórmula peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Ou seja, né? Maior é a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, portanto, a massa é a característica que mede a inércia de um corpo. Aplicação. Quando nós podemos aplicar? Normalmente, a força, conforme eu falei anteriormente, ela pode ser chamada de peso, né? Quando os objetos são atraídos pela Terra. Sendo que o peso de cada objeto vai variar de acordo com o planeta. Por quê? Porque o efeito gravitacional é diferente. Quando eu falei relacionado com o planeta Terra, falei que é 9,8. A Lua é 6 vezes menor seu efeito gravitacional, tá? Mas nunca pode esquecer que a massa será sempre a mesma. Sendo que a equação fundamental que vocês vão utilizar no caso, relacionado com a aceleração. É de um objeto que é diretamente proporcional à força resultante atuante, ou então inversamente proporcional à massa, tá? Então, a aceleração, ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. E quando a força resultante é zero? Nesse caso, nós falamos que ela é nula, não é? Então, ou a massa pode ser, no caso, sem valor, é zero. A aceleração também vai ser zero. Quando é que acontece isso? Quando acontece o equilíbrio estático. O objeto, o corpo está parado, não está se movimentando. Então, por isso nós falamos que a força ela é nula, é igual a zero. Ou o equilíbrio é dinâmico, a velocidade é constante, não se altera. Então, nesse caso, nós falamos também que a força aí, ela é nula, a sua força resultante, tá? Só que tem um detalhezinho, sendo que eu falei anteriormente que a força, ela está diretamente ligada à massa e inversamente à aceleração. Então, se vocês observando esses exemplos aqui, vocês podem notar o seguinte,
A força desses dois movimentos aqui, que tenta deslocar esses blocos, ela é igual, é 2m, tá? Só que vocês podem notar que um bloco ele tem uma massa de 1 kg e o outro 0,5 kg. Então, olha só, conforme o quê? Quanto maior a massa de um corpo, o que vai acontecer? Menor será a sua aceleração. Então, olha só, nesse caso aqui, nós temos 0,5 kg. A força foi a mesma aplicada, mas só que a aceleração ela foi maior. A mesma coisa relacionada aqui com esses dois exemplos. Os dois têm uma força de 2N, sendo que esse bloco aqui tem 2 kg e esse aqui de baixo 4 kg. Então, o que acontece? Aquele que tem uma massa menor, consequentemente, a aceleração será maior, tá ok? Então, vamos dar agora, vou dar 4 exemplos para vocês saberem como é que vocês vão utilizar, no caso, essas fórmulas, bom? Primeiro, a ordem de grandeza de uma força é de 1000 newtons. Então, F é igual a 1000 newtons. É comparável ao peso de quê? Um lutador de boxe, peso pesado, um tanque de guerra, um navio quebra-gelo ou uma bolinha de ping-pong. Então, vamos lá? Então, a primeira coisa, vamos adotar o valor do efeito gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O peso aqui é em torno de 1000 newtons. Então, a fórmula utilizada é peso, que é igual a massa, vezes a gravidade. Então, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser 1000, que é igual a m, vezes a. Então, nesse caso, você vai dividir. 1000 dividido por 10, que é igual a 100. Ah, mas como é que eu vou saber que não tem valor? A senhora falou que é a letra A. Mas por quê? Porque 100 kg está comparado ao lutador de boxe peso pesado. O tanque de guerra tem, no caso, um valor de massa bem maior. O navio quebra-gelo também. A bolinha de ping-pong nunca vai chegar em torno desses 100 kg. Então, a alternativa correta será a letra A. Vamos à segunda alternativa. Uma pessoa que na Terra possui uma massa igual a 80 kg, tá? Então, já sei que a massa dele é igual a 80 kg. Qual o seu peso na superfície da Terra? Então, ele quer saber qual é o peso na superfície da Terra e na superfície da Lua. Então, ele fez duas perguntas. E ele considerou a aceleração gravitacional da Terra igual a 9,8 e da Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos fazer um de cada vez para saber exatamente qual vai ser relacionado ao quê? Ao peso desse indivíduo, tanto na Terra como na Lua, tá? Primeiro, vamos calcular o peso da pessoa na Terra. Agora, preste atenção uma coisa, hein? Novamente, a massa desse indivíduo não vai alterar. O local onde ele esteja vai ser sempre o mesmo, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, o peso na Terra, que é igual a massa vezes a gravidade. Na Terra. Então, o peso será igual ao quê? A massa, que é 80, que já foi dado, vezes 9,8. Então, nesse caso, o peso dele vai ser igual a 784 newtons. Então, já calculei o peso dessa pessoa na Terra. Agora, vamos calcular na Lua, né? Então, na Lua eu vou usar o mesmo efeito gravitacional? Não. Na Lua é 1,6. Então, quer dizer que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o peso na Lua é igual a 80 vezes 1,6, que é igual a 128 newtons. Então, quer dizer que o peso dessa pessoa na Terra é igual a 784 newtons e na Lua é igual a 128 newtons. Vamos à terceira pergunta. Um corpo de massa igual a 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 M. Então, já sei que F é igual a 60 M. A massa é igual a 4 kg. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Aí vocês vão lá. Primeira coisa, coloquei os dados. A massa igual a 4 kg e F igual a 60 M. Então, nesse caso, vai ser o quê?
60, que é igual a 4 vezes A. Muda o A de parcela, então vai ficar A, que é igual a 60 dividido por 4, que é igual a 15 metros por segundo ao quadrado. Viu como é fácil? Então vamos à próxima? Muito bem. Só que aí eu coloquei um fim ali, mas só que eu coloquei mais uma questãozinha que eu achei que ela é importante para vocês, tá? Existem determinadas situações em que nós não calculamos somente o que? Os valores de massa e aceleração, não. Às vezes, eles estão querendo que você descubra a força, mas só que ele não deu nada relacionado com o quê? Com uma aceleração, por exemplo. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Se F é igual a M vezes A, né? Ele só falou o seguinte, que um carro partiu do repouso, né? Um corpo de massa 3 kg, que atinge a velocidade de 20 metros por segundo em 5 segundos. Mas cadê essa aceleração que eu não vou achar? É aí que você vai ter que utilizar uma outra fórmula, né? Nesse caso aqui, vocês notam que tem a massa, tem a velocidade inicial, temos a velocidade final e temos o tempo. Então, qual é a fórmula que eu vou utilizar aqui nessa história aqui? Uma dessas três. Então, vamos lá? Eu sei que... Qual é que tem a velocidade inicial aqui? Essa aqui tem. É a velocidade final. Também tem. E o tempo? Também tem. Então, eu posso usar essa daqui, tá? Então, conforme o quê? Conforme o enunciado, você vai observar e vai ver qual é a fórmula que vai ser utilizada. Então, vai ser a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, vai ser 20, que é igual a 0, que o carro estava em repouso, mais a aceleração vezes 5. Então, nesse caso, vai ser 20, que é igual a 5A, A, que é igual a 20 dividido por 5. Então, a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Acabou? Não. Ele está querendo achar a força. Então, aí você vai colocar F, que é igual a M, que é 3, vezes a aceleração que você achou aqui, que vai ser igual a 12N. Então, deu para perceber que o início relacionado com essa segunda lei de Newton está bem fácil, tá? E no nosso próximo tutorial, vamos começar a trabalhar com os bloquinhos, tá ok? Então, um beijo enorme para vocês e bons estudos.